Tem mais uma edição da revista Recorrida. Eu tenho a satisfação de dizer que o assunto de hoje, que abordarei na revista, foi até de uma conversa entre amigos. Meu amigo, meu colega, meu parceiro, o grande mestre desse trabalho que estamos apresentando, o Leonardo Silveira, o Léo, da gráfica F5, da gráfica F5, ele me fez uma pergunta: Rio Grandino, por que a festa da melancia em Livramento? Porque para a maioria das pessoas pensam assim como o Léo. Aliás, a maioria não. Talvez hoje, na atualidade, 98% das pessoas perguntam-se: Livramento não produz melancia? Olha o grande engano. Então eu disse para o Léo, vamos tentar fazer um pequeno histórico, porque a festa da melancia trouxe consigo o pontapé inicial para a batalha, para trazer o trem de volta, Santana do Livramento, Cacique. Foi assim que aconteceu. Eu, conversando com amigos lá da Vila Santa Rita, descobri que lá tinha uma plantação muito grande de melancia. A produção de melancia na Vila Santa Rita era enorme. Dali saía para todas as partes do Rio Grande do Sul, principalmente para o litoral de Santa Catarina e até mesmo para Curitiba. E eu fui verificar em logo. E realmente eram uns amigos do Baggio, do Adair Baggio, que estavam com essa produção fantástica de melancia naquela região da Vila Santa Rita. A Vila Santa Rita, para quem não conhece Santana do Livramento, ela está localizada a 65 quilômetros da zona urbana do município. Bom, aí eu que já conhecia muito bem o local, desde tempo de jovem, conheci o local, porque é um local em que até se pensou em ir em busca de uma indústria, de uma grande indústria para esse local, e que essa indústria envolvesse também um hotel de campo, ou um hotel fazenda, como queira. E próximo à Vila Santa Rita, a uns 30 e 40 quilômetros, está a Vila de Pampeiro. Bom, eram dois polos na época da rede ferroviária que está lá, tem a parte da estrada de ferro, com pouca reparação e é fácil de colocar a funcionar. Tanto é que na atualidade tem um trem de passeio somente, mas é um trem de uma empresa particular de Livramento até a Vila de Palomas, que é onde está o Madem. Dali da Vila de Palomas, na sequência, é a Vila Santa Rita, ou a Vila de Pampeiro, e depois a Vila Santa Rita. Mas tinha essa produção muito grande de melancia e também de cana, e tinha uns amigos do Adair Baggio, creio que também esses eram da família Baggio, que eles são de origem
do município serrano, mas não tenho lembrança do município. Mas essa família produzia também cachaça, grande quantidade de cachaça que era vendida para os alambiques da serra, e também o Adair tinha um alambique aqui em Santana do Livramento, no quilômetro 5, ali junto à propriedade do sogro do Adair, que era o seu Heitor. E aquilo me entusiasmou. Isso foi lá, já no final da década de 1990. Mas eu mesmo, particularmente eu, em 1987, eu plantei uma boa parte de melancia na Vila de Palomas, nos campos que eram da família Casales, uma parte do Carlos Eduardo Casales, um advogado santanense. Ali eu plantei 15 hectares de melancia, que para quem conhece não é pouco, e colhi muito. Eu vendi melancia para várias partes do estado e até mesmo de outros estados, que os caminhões vinham e traziam mercadoria em Livramento, compravam melancia e já levavam para revender. Na época, evidentemente, da safra, que era a partir do mês de dezembro. Bom, então eu tinha esse conhecimento, e depois, mais adiante, veio a minha ideia de fazer uma festa da melancia, já que nós precisávamos de um evento para chamar a atenção das autoridades municipais e estaduais para a potencialidade de Livramento, que exigia e exige ainda o retorno de um trem regular, com linha regular, Livramento Caciqui, que é na terminal de Caciqui, dali vai para todo o país. Bom, então esses detalhes, Léo e aqueles que me acompanham, é que trouxeram-me a ideia de partir para fazer a festa da melancia. Fizemos a primeira festa da melancia na Vila Santa Rita em 2002. Foi assim, só viabilizou sair dessa festa da melancia porque o vereador, na época, o vereador Sérgio Moreira, abraçou a ideia comigo, e ele era o presidente da Câmara. Ele levou a Câmara para fazer uma secção da Câmara no interior, interiorizou a sessão da Câmara, e nós, então, com isso, nesse mesmo dia, nos mesmos 2 dias, fizemos o evento. Foi realmente fantástico. Depois, outras pessoas organizaram uma cavalgada que saiu de Santana do Livramento pelo Cerro do Combate, passando próximo à casa que foi de Honório Lemos, no Cerro do Combate, onde deu-se a grande batalha das forças revolucionárias do Honório Lemos com as forças da Brigada Militar. E aí, são pontos históricos também, no termo de turismo, é outro ponto que pode ser explorado, e essa era a ideia do trem. Qual era a ideia? O trem ia até o trem na linha regular, até Caciqui, e teria uns passeios para os hotéis, que seria um hotel fazenda na Vila de Pampeiro e outro na Vila Santa Rita.
e também agroindústria. Já se buscava, já que ali tem muitos assentamentos, em empresas que interessassem nesses investimentos. E por aí surgiu então também essa possibilidade de que Santana do Livramento tivesse o retorno da rede ferroviária, se fosse reativada. O que no final não aconteceu, que não houve interesse de parte das autoridades municipais. Quem batalhou muito na época foi o vereador Sérgio Moreira, mas ficou sozinho, e eu fiz até onde era possível, era colocar esse trabalho para divulgar o local em Santana do Livramento, e tornou-se um grande evento, até enquanto foi possível fazer. Se fez a Vila Santa Rita, no ano seguinte se fez na Cooperativa Figueira, se fez no Ibicuí da Armada, aí com o Adroaldo Trindade assumiu lá no Ibicuí da Armada. Então havia essa, digamos assim, essa movimentação. E o trabalho foi exausto, foi longo, e muitas vezes as pessoas me abordam: e daí, Reverendo, valeu a pena? Valeu. Tanto é que, na atualidade, tem o Trem do Pampa, que faz um passeio da Livramento até Almaden, que repito, não é do município, é uma empresa particular, mas tudo bem, essa empresa está movimentando dentro daquela ideia que digamos assim, metodologia da empresa. E a nossa era diferente. Eu não queria participar, queria que tivesse uma grande empresa participando, mas com possibilidades e com condições de colocar esses hotéis fazendo. Um Pampeiro, um em Santa Rita. E nesses hotéis fazenda teria também as agroindústrias, porque era assim que se pensava, era assim que se queria, e foi por isso que trabalhamos. Eu acredito que se algum empresário está a assistir esse trabalho que estamos colocando no ar, estamos colocando à disposição daqueles que nos assistem, se quiser vir ao Livramento, se não for daqui, eu me disponho a acompanhá-lo, e inclusive na parte de turismo, porque veja bem, os hotéis fazenda localizados nas vilas de Pampeiro e Palomas possibilitam dali acesso por exemplo, ao Cerro do Combate, que é um ponto histórico de um valor cultural imenso, e a casa que era do Honório Lemos, destacando que o Honório Lemos era nascido em Rosário do Sul. Por que Rosário do Sul? Porque os municípios de Livramento e Rosário fazem divisa pelo arroio, e lá no Caverá, onde está o Honório Lemos, era o município de Rosário. Mas então vejam bem que tudo isto deve ser avaliado de forma positiva o trabalho que se fez. A festa da melancia, ela pode ser reeditada, mesmo que hoje a produção
de Melancia em Santana do Livramento esteja resumida, porque não existe um incentivo para que isso aconteça. É uma fruta fácil de produzir, mas é uma fruta de época, e a nossa região aqui só permite a partir da primavera o plantio. Mas pode-se pensar nisso, acredito que sim, e também deve ser pensado o retorno do trabalho para o trem Livramento Cacique. Bem, vamos concluir esse trabalho desta edição da revista Recorrida, colocando o seguinte: a festa da melancia deixou uma marca muito boa em Santana do Livramento, porque durante o evento também aconteceram eventos paralelos, como, por exemplo, a cavalgada que já falei, como, por exemplo, a escolha de rainhas e princesas para ter 3 edições da festa da melancia, que foi Vila Santa Rita, Figueira e Ibicuí da Armada. E marcou a abertura para vir um trem para Santana do Livramento, porque aconteceu uma reforma na linha da Estrada de Ferro, e aí hoje tem a empresa particular que tem o trem do Pampa. Se bem que o que precisa Santana do Livramento é o trem regular para transporte de cargas e passageiros até a Cacique. Nós estamos buscando, através deste trabalho, chamar a atenção. Venham, senhores empresários, investir nesta terra. Santana do Livramento tem muito a oferecer. O que se plantar aqui nesta terra dá. Águas do aquífero Guarani, águas das melhores do planeta, sem dúvida alguma. Tudo isto à espera de quem realmente queira colocar empresas referentes ao setor agropecuário. E para complementar isto, precisamos um transporte barato, como é o transporte ferroviário. E esse transporte está ao alcance também com a reativação do trecho Livramento Cacique da rede ferroviária. Obrigado.